Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um Alesp em Pauta e o tema do programa de hoje é bullying. Vamos conversar sobre essa atividade que é crime. Recentemente foi institucionalizada como crime e nós vamos conversar todas as formas e como agem as pessoas que praticam bullying e também como a lei, vai ser aplicada em relação a isso. Para isso eu recebo duas convidadas especiais, a Ana Paula Siqueira, que é fundadora da organização SOS Bullying, e também a Larissa Fonseca, que é psicóloga. Muito obrigado pela presença de vocês, aí atendendo o convite da nossa produção. Vamos começar explicando o que é o bullying, né? Ana Paula, dê a explicação. Então, primeiramente, é um prazer estar aqui, principalmente para conversar, sobre essas questões de educação digital, que é o que vai trazer a prevenção ao bullying e ao cyberbullying. Para a lei, então o conceito legal é toda e qualquer forma de violência, de grave ameaça que pode infligir uma pessoa ou um grupo de pessoas sem motivo aparente, e pode acontecer da forma presencial, pode acontecer da forma virtual e, não, como diz o próprio texto da lei, não precisa ter um motivo aparente. Então, ou seja, qualquer pessoa pode ser vítima e qualquer pessoa pode ser agressora. Diferente da pedagogia, o direito, a lei, não colocou limitação de idade. Então, quem poderá ser vítima? Alunos, pais, professores. Quem poderá ser agressor? Alunos, pais, professores. Larissa, seja bem-vinda. Gostaria que você falasse do impacto psicológico, do bullying nas pessoas e também o limite, entre uma brincadeira e o que pode se tornar um bullying. Eu vou começar pelo final da sua pergunta. Primeiramente, eu agradeço o convite por estar aqui novamente. O bullying ele tem um impacto não só no momento presente e atual em que a pessoa está vivenciando, mas existe uma consequência a longo prazo também, tá? Então, além desses incidentes isolados, tem uma consequência na saúde mental e na saúde física das vítimas, isso inclui problemas de depressão, problemas de ansiedade, uma baixa autoestima, problema no sono, Muitas vezes podem trazer também, em alguns casos, pensamentos suicidas e o desenvolvimento, inclusive, tanto de transtornos alimentares, quanto alguns comportamentos antissociais, que pode até fazer com que a pessoa se torne um futuro agressor. Então, é de importante atenção e incrível essa lei que surgiu para a gente punir, para a gente evitar situações assim. Agora, Larissa, ainda dentro disso, quem que é mais vítima? Quem que sofre mais? São as crianças, são os jovens, são os adultos? Quem teria, assim, um preparo maior para assimilar e, de repente, até também conseguir identificar e poder, pedir socorro, denunciar? Quem que tem uma percepção aí mais fácil da situação, se é bullying ou não? Então, assim, as crianças hoje já têm um grande conhecimento do que é bullying e do que elas não devem sofrer. Porém, a dificuldade que elas têm muitas vezes de denunciar, o receio que acaba acontecendo internamente, a insegurança que ela acaba, inclusive, desenvolvendo em decorrência do bullying, faz com que ela se torne a maior vítima, Muitas vezes levando para os pais, e eu vejo na clínica acontecer situações de pais que falam, não, mas ele tem que aprender a enfrentar essa situação, tem que aprender a lidar com isso. Não é toda vez que eu vou mudar de escola ou tentar prevenir. Só que não é assim que funciona, Porque quando a pessoa está passando por essa situação, é muito difícil inibir. Então, assim, o adulto passa por situações semelhantes? Passa, mas ele consegue mais facilmente identificar, sentir que está tendo uma grande angústia, uma grande dor em relação ao comportamento agressivo e intencional dos outros, e ele pode evitar, ele pode
modificar algumas situações da própria vida e pode buscar auxílio. A criança tem um pouco mais de dificuldade de buscar esse auxílio, ele vai buscar auxílio para os pais, e se os pais muitas vezes não identificam, aí a criança acaba passando por essa situação repetidamente. Legal. Agora, Ana, é importante, né? O março é um mês aí da conscientização, né, contra o bullying, prevenção, educação e informação. E também vocês, vocês são uma das únicas organizações no Brasil que vieram para defender as pessoas que sofrem bullying. Pode contar um pouquinho para nós? A nossa associação, ela começou de um desejo muito grande, né, de dar, chamo SOS, que é suporte e orientação. Então, a grande questão é exatamente isso que a Larissa falou, muitas vezes, para quem recorrer? Muitas vezes a família não sabe com quem falar, né? Que provas que eu devo recolher? Se isso aconteceu no celular, o que eu preciso fazer? Então, toda forma de orientação nesse momento, até para fazer preservação de provas, porque nós temos realmente casos muito graves, né? Como a própria Larissa disse, casos de instigação ao suicídio, né? Que agora já se tornou, né, um crime inafiançável e também, né, agora já está aí, né, dentro da normativa, né, desses crimes que são os crimes mais apenados com muita gravidade, que seria estupro, homicídio, infanticídio. Então, ou seja, tudo isso acontece, né, quando você coloca isso junto com os crimes hediondos, você começa a dar uma proteção muito maior para essa criança, para esse adolescente, para esse professor, né? E uma das coisas que eu vejo é o professor muito fragilizado, o professor extremamente fragilizado. Infelizmente, hoje nós temos professores que às vezes têm uma fragilidade emocional em virtude, né, do local onde trabalha, das pressões que sofre, né, pressões dentro do trabalho, pressões relativas aos pais, e eles às vezes têm esse problema emocional muito forte e às vezes sofrem até mais do que algumas crianças, né? Porque nós temos hoje a figura do cyberbullying, que é no grupo do WhatsApp de mães. Mães que se juntam no grupo do WhatsApp para humilhar, para excluir esse professor, essa professora, para fazer questionamentos pedagógicos, que muitas vezes eles nem são formados em pedagogia, mas querem questionar o professor e a habilidade desse professor. Então ele vai sendo minado de muitas e muitas e muitas formas, né? Então, mas qual que é o limite? Porque eu acredito também que o pai e a mãe, eles podem, às vezes, questionar o ensino, questionar a escola, desde que seja feito com educação, né, com cuidado. Qual que é o limite? Aonde passa a configurar o bullying, para que a gente entenda? É o que eu sempre falo, da forma jurídica mais simples para você entender quando tem uma coisa ruim, tem alguma coisa aqui no seu coração ruim, apertando, te fazendo mal, você não sabe o que é, pronto, é bullying. É simples assim. As pessoas não têm que sofrer, nós não temos que normalizar o sofrimento. O ordenamento jurídico não normalizou o sofrimento, muito pelo contrário. Então, todas as vezes, às vezes a gente fala, não, que é normal sofrer. Na minha época, todo mundo sofria bullying, né? Hoje virou esse mimimi. Eu falo, gente, nós precisamos parar e pensar um pouquinho, porque numa época não muito distante, pessoas eram escravizadas e isso era normal. Na época do feudalismo, a pedofilia era também normal. E não é porque comportamentos pretéritos eram normais que hoje vão ser aceitos, né? Então, é o que eu falo, na sua época era normal, só que agora nós temos a possibilidade de evoluir, né? Então, quando nós evoluímos, essas condutas são tipificadas criminalmente. Então, por exemplo, o cyberbullying, a pena dele é 2 a 4 anos de reclusão, se não configurar crime mais grave, porque aí, ou seja, no caso, como bem disse a Larissa, se eu tenho uma instigação ao suicídio, esse crime da instigação ao suicídio, ele absorve
o crime de bullying. E aí nós vamos aonde discutir isso? No tribunal do júri, se forem os agressores maiores de idade. Se menores de idade, vara da infância e da juventude. Sem prejuízo, isso aqui é tudo a parte criminal, que a gente deixa aqui de um ladinho. E aí tem a parte cível aqui do lado. Causou essa aflição, né? Que até o Orlando Gomes falava que o dano moral é a dor da alma. Causou essa aflição aqui, dano moral e dano material. Vai pagar a psicóloga, vai pagar o psiquiatra, vai pagar o remédio, vai pagar o plano de saúde e vai pagar essa dor, sim, que vai ser arbitrada pelo juiz. Então, hoje nós temos aqui indenizações de 8 mil até 3 milhões de reais. Agora, como a Ana explicou, Larissa, eu gostaria de saber como a pessoa que recebe o bullying, né, a pessoa que é atacada, ela explicou casos aí, por exemplo, no WhatsApp, onde os pais se juntam para falar mal de um professor, né, acabam afetando, né, a imagem da pessoa. Como isso funciona psicologicamente na cabeça das pessoas? Bom, vamos lá. Primeiramente, a gente precisa reconhecer esses sinais, tá? Então, como a Ana trouxe, né, a gente teve situações passadas que foram aceitas socialmente. Para a gente perceber se é uma situação de bullying, a gente precisa perceber a repetição dos comportamentos, né? Então, para a gente aprender a lidar com isso, né, primeiro a gente precisa validar que essas experiências estão acontecendo. A gente precisa buscar um apoio profissional para a pessoa voltar a reconhecer dentro de si a própria segurança e autoestima, tá? E desenvolver a resiliência. Ah, Larissa, mas qualquer situação em que eu não concorde com uma pessoa, do que a pessoa está fazendo comigo, é bullying? Não, não é bullying. A gente desenvolve a resiliência. O que envolve isso é um comportamento repetitivo. Então, a gente precisa fortalecer a autoestima para aprender a lidar de uma maneira diferente, promover a conscientização, porque, sim, a partir do momento que conversamos sobre o assunto, a gente está fazendo com que as pessoas entendam mais, né, tanto os efeitos, como que elas podem intervir, né, desenvolver a empatia das pessoas que estão passando por situações assim, não é a gente falar, isso é normal na minha época, no meu tempo, não, de forma alguma. E, se possível, se afastar das situações, porque não necessariamente a gente vai conseguir fazer com que a cabeça do agressor modifique tão prontamente, né? É claro que com a lei e com situações de punição, é provável e possível que tudo mude muito mais rápido. Agora, Ana, dentro disso, né? Você acredita que o fator redes sociais, o fator da pessoa se esconder, né, atrás de uma persona, facilita, faz com que o bullying aumente? Uma coisa é cara a cara, outra coisa a pessoa, entre aspas, se escondendo. Como é que você tem essa análise? Então vamos lá. Nós temos hoje uma juventude 100% digital criada por pessoas analógicas. Então, literalmente isso, pessoas que não foram para a escola com celular, né? E não tiveram essa dinâmica do grupo do WhatsApp 24 horas por dia. Antigamente, a vítima do bullying, em casa, ela se sentia segura. Acabou isso. Tanto que às vezes eu escuto alguns pais e algumas mães falando, não, porque em casa o meu filho está seguro. Não, não está. Os casos que nós atendemos de bullying, de cyberbullying, né? Eles acontecem, a maior parte deles, das 8 da noite às 4 da manhã. E aí nós temos a escola que vira e fala que quer ser isentona, né? Não, tem nada a ver com isso. Não, aconteceu de madrugada. Não tem nada a ver com isso. Nada. Isso aconteceu no grupo do WhatsApp. Eu não tenho nada a ver com isso. Lê do engano, tá? Lê do engano. Isso só prova que é uma escola que não pegou a lei do bullying de 13.185 de 2015, não deu nem uma olhadinha para ver, nossa, o que será que tem aqui, né? Por quê? Porque a partir do momento você escolhe a escola do seu filho para quê? Para socialização. Então você escolhe
Até, isso eu falo até dentro da rede pública, né? Tem pais que falam, nossa, eu preciso botar o meu filho nessa escola, por quê? É toda a questão da socialização, é como as pessoas interagem. Então, tudo isso, né, é obrigação da escola. Se essas crianças se arrebentaram fisicamente, virtualmente no final de semana, a escola tem o dever de socializar. Por quê? Porque para essa geração nova não existe dois mundos, um mundo virtual e um mundo presencial. O mundo é um só. E eu não posso tirar razão. Sabe por quê? Porque geralmente, se você é uma porcaria de pessoa pessoalmente, você geralmente é essa porcaria virtualmente. E aí a pessoa acha que porque ela é analógica ainda, né? E começa a passar esse conceito analógico para os filhos, porque já que ela está de pijama, velho, com a meia furada, jogada no sofá, o que ela fala não tem repercussão. Agora, se tivesse um monte de câmera, microfone, você ia falar esse absurdo? A maior parte, obviamente que a gente tira ali, né, o 0,5% dos psicopatas, mas o resto das pessoas, né, não falaria isso. Né? E muitas vezes o que se fala numa rede social tem uma repercussão muito maior. E o contrário do que essas pessoas acham, a internet não é terra sem lei. Tanto que nós temos aí dezenas, centenas, e vou dizer milhares de condenações aqui. Eu estou falando pelo estado de São Paulo, né? E que é o lugar que eu mais estudo, né? Porque hoje eu estou fazendo o meu doutorado na PUC de São Paulo em cyberbullying. Então, ou seja, nós vemos esse evento acontecendo aqui do jeito que a Larissa falou. Então, você tem que... Às vezes as pessoas ainda não conseguem perceber. É por isso que a associação foi criada. Ela falou assim, será que eu sei que eu estou sofrendo? Né? A gente entra nesse looping, né? Nesse looping infinito da rede social. Peraí, eu estou sofrendo? Será que eu sei? E isso é terrível. As pessoas estão perdendo até a forma de sentir. E isso reflete diretamente no direito. Ana Paula, é exatamente esse ponto, porque causa uma confusão no reconhecimento da realidade. Porque pelo fato da pessoa, talvez, ou na situação presencial, agir diferente, seja numa sala de aula, seja porque os outros estão vendo, o fato da pessoa escrever algumas coisas, a pessoa fica interpretando, mas será que eu estou interpretando certo? Será que é realmente isso que eles estão querendo dizer? E aí fica essa espécie de dissociação, e a pessoa cria uma confusão interna muito grande, é uma dor enorme que ela acaba vivenciando, porque também causa um efeito relacionado ao FOMO, né? O Fear of Missing Out, que se ela dormir, ela vai deixar de ver algo que podem estar falando sobre ela. E aí isso gera uma consequência nessa criança, que um dia vai ser adulto, enorme, né? Inclusive o transtorno de estresse pós-traumático. Imagina, se essa pessoa pode acabar pegando um celular na mão, ela pode acabar sentindo, falando assim, nossa, mas eu não posso chegar perto do celular, porque pode ser um gatilho suficiente para que eu fique com crises e me sinta mal. É interessante, e até eu queria perguntar para a Ana, né? Cyberbullying e o bullying, eles andam juntos? Por exemplo, vai na escola, acontece o bullying, aí ele sai de casa, a criança sai, vai para casa, sofre o cyberbullying, andam juntos? Andam juntos. O que nós vemos da parte jurídica, né? E muitas vezes, 100% das vezes, nós trabalhamos com os psicólogos do caso, né? Muitas vezes eles têm essa percepção do bullying numa sessão de terapia. Eles não perceberam isso. E aí, por questionamentos que o psicólogo, a psicóloga vai fazendo, se começa a levantar, aí, peraí, vamos ver, vamos levantar aqui o backup das conversas do WhatsApp, aí você levanta esse backup de conversas do WhatsApp, né? Porque tem muita gente que acha que só basta printar a tela, né? Não fica só printando a tela. Tem que fazer o backup inteiro do WhatsApp. É isso que eu sempre falo. Quem tem criança em casa, se você não faz backup do WhatsApp desta criança... Bom, para começar, que criança não tem que ter WhatsApp, né? A própria ferramenta fala 13+, né? Apesar de que muitos pais brigam comigo e falam, ai,
É exagero, é só aqui para conversar com a família. Eu falo, amor, tudo tem termo de uso e política de privacidade. Cerveja também tem, né? Tá lá 18 mais, mas você também pode servir lá para seus filhos só em casa, né? Você pode acender um cigarrinho só em casa, né? Tudo você pode fazer só em casa. Não é recomendado. Esse motivo para ter a censura, né? Exatamente, tem um porquê, o fabricante colocou o porquê. Por quê? Porque criança e adolescente não entende a repercussão dos seus atos a longo prazo. Ele não faz ideia do que o que ele pode dizer aqui, às 10 horas da manhã, vai repercutir do outro lado do mundo, com milhares, milhões de views, em questão de meia hora, 40 minutos. Agora, Larissa, tem como a gente enfrenta o bullying, né? Acho que é importante você passar essa mensagem para o nosso telespectador e também se dentro de casa a gente acaba, por educação, né, sendo criado de um jeito e de repente você está na rua, você pratica atitudes, né, que você de repente acha que está certo e você no fundo está sendo um agressor também. Como trabalhar a mente das pessoas que tiveram essa criação? A gente precisa começar aí pelo final da sua pergunta, né? Porque na realidade a gente faz parte já de uma criação e de uma sociedade em que as brincadeiras eram aceitáveis. E eu falo muito, quando tem um lado só dando risada, não é uma brincadeira. Quando a gente diminui, a gente inferioriza uma outra pessoa, a gente já começa a falar de assédio. Então, é uma atenção, porque a brincadeira é algo comum para algumas gerações que não deve acontecer em nenhuma delas. Então, a gente acaba promovendo o bullying, promovendo o assédio se fazemos este tipo de brincadeira, tá? E aí, na segunda parte, para a gente conseguir enfrentar uma situação de bullying, a gente precisa falar sobre o assunto, a gente precisa documentar as situações, a gente tem que desenvolver em terapia, né, técnicas de resiliência, estratégias mesmo para a gente conseguir ter uma tolerância frente a situações desconfortáveis, também conseguir desenvolver técnicas de relaxamento para a gente conseguir se sentir melhor quando nada está acontecendo, porque é muito difícil a gente conseguir, entre aspas, muitas aspas, ficar bem em algum momento, mesmo que não esteja no momento atual passando pela situação, fortalecer em terapia a própria autoestima e, sem sombra de dúvida, buscar apoio profissional. E eu até falo, na minha clínica, se possível, tentar sair da situação, tentar diminuir este convívio, se puder, extinguir o convívio com este grupo, acaba sendo melhor para o próprio indivíduo, mas é que nem sempre é possível. Exato, e às vezes é traumático, né? Por exemplo, vou tirar meu filho da escola porque ele está sofrendo isso. Na verdade, a escola tinha que se adequar para que isso não acontecesse mais. É por aí mesmo, né, Larissa? Exatamente, a escola, mas é o que a Ana Paula mencionou, né? Muitas vezes a escola se exime, né? Isso acontece bastante e não é o que deveria estar ocorrendo. Então, assim, a questão da lei e a necessidade, muitas vezes, de um advogado para fazer com que seja justo e valha a lei, acaba sendo muito importante. E talvez, né, se a gente conseguir mudar o filho de turma, se a gente tiver que mudar o filho de escola, tudo pensando assim, já tentamos diversas alternativas e chegamos neste limite, a gente vai expor essa criança mais ainda a essa situação, o que estamos fazendo com essa criança na vida adulta? Porque existem consequências na vida adulta de ter passado por situações assim. Tá, no segundo bloco a gente vai falar mais sobre essa questão das escolas, mas eu quero agradecer muito a Larissa pela participação. No segundo bloco eu volto com a Ana para a gente falar mais dessa associação, dessa entidade aí que defende as pessoas que sofrem bullying. E nós vamos para um rápido intervalo nesse Alesp em Pauta. Já já a gente volta com muito mais, falando muito sobre esse assunto que é o bullying, que afeta tantas pessoas nos dias de hoje. Voltamos aqui com esse Alesp em Pauta, falando de um tema muito importante, o bullying. Se você não sabe, é crime e deve ser denunciado. Eu estou aqui com a Ana Paula Siqueira, que é fundadora da SOS Bullying, que está aqui conosco, conversando, batendo esse papo
sobre bullying. No primeiro bloco a gente falou bastante dos efeitos psicológicos do bullying. Vamos falar e entrar no assunto escolas, né? A gente teve aí alguns episódios muito sérios e a gente tem aqui uma pesquisa do Anuário da Educação dizendo que 38% das escolas brasileiras dizem enfrentar bullying. Isso, sem dúvida nenhuma, é um número muito alto e tem também o caso aí das escolas que não ter informado, não detectaram que há bullying, quer dizer, esse número deve ser muito maior, deve ser subnotificado. Como é que funciona a questão do bullying nas escolas? Como é que o pai deve analisar? E depois nós vamos entrar em outra questão que é o professor, que é o outro lado da história que sofre bullying. Mas vamos falar primeiro dos nossos filhos, das nossas crianças sofrendo bullying na escola e o cyberbullying também. Eu acho que é muito importante que a família, né, assim, se eu tivesse que dar uma dica forte para essa família, seja ela da escola pública, seja ela da escola privada, então, como que eu sei que a minha escola, a escola do meu filho está preparada para atender esses casos? É muito simples, né? É simples, mas são poucas escolas que fazem isso. A escola tem que ter um programa de combate ao bullying. Ponto. Mas que programa é esse? Veja, nós temos aí uma lei federal, que é a 13.185 de 2015, que explica lá no artigo 4º todos os requisitos que tem que ter desse programa de combate ao bullying. E uma das coisas que eu sempre falo para qualquer pai, qualquer mãe, qualquer representante legal é: você chega na escola e você tem que pedir este documento. Aonde está o seu programa de combate ao bullying? Da mesma forma que você pode pedir, né? Peraí, se isso aqui pegar fogo, você não tem um plano de evacuação? Ou sai todo mundo correndo, jogando criança pela janela, batendo chinelo? O que acontece? Não. Tem que ter um programa de evacuação. Só que a probabilidade de pegar fogo é infinitamente inferior a ter bullying e cyberbullying, óbvio, né? Então veja, programa de cyberbullying se faz com documentos. Então você precisa ter um canal de denúncia. Para quê? Para os alunos falarem, para os pais falarem, para os professores falarem. É muito importante o canal de denúncia. Segundo ponto, além do canal de denúncia, capacitação anual dos professores. Mas não é exagero? Não, não é, gente. Exagero não está previsto em lei. O artigo 4º da lei do bullying fala: você tem que capacitar todos os professores educadores. Ah, mas eu não faço isso, a minha escola não faz nada disso. Então, essa escola pública ou privada está prestando um serviço educacional defeituoso. Como assim? Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, né? Então, vamos voltar de novo lá para os anos 90, né? Você entregou um serviço que não está de acordo com a lei falou: escola, você não tem que ter brigada de incêndio? Tem. Você não tem que ter 1,5 m de separação no mínimo entre as cadeiras? Tem. Você tem que ter programa de combate ao bullying? Tem. Se você não tem, você responde por isso, civil e criminalmente, que é o que eu coloco no meu livro, no Comentários à Lei do Bullying, se o diretor da escola, se o mantenedor da escola, a gente já tem aí a lei desde 2015, se ainda não descobriu que precisa ter um programa de combate ao bullying, tem um problema muito grave, certo? O Estado de São Paulo tem esses programas de capacitação, né, até na parte online, para os professores da rede pública estadual. E agora, os professores da rede privada, aonde que eles estão se capacitando? Com quem? De que forma? Né? Então, isso é um dos pontos que nós chamamos a atenção, porque se esse diretor da escola privada não foi lá e não aplicou a lei do bullying, e o seu filho é espancado, ou seja, sofre uma lesão corporal em virtude do bullying, que aí a gente está falando do contato físico. Quem é que responde por isso? A escola, em conjunto com o agressor. E do ponto de vista criminal? O artigo 13 do Código Penal ele é muito claro. Da mesma forma que a gente
comete crime por ação, a gente pode cometer crime como? Por omissão. Por omissão, exatamente. Né? E a partir do momento que eu não aplico a lei do bullying, o artigo 13 falou, peraí, a lei mandou você fazer e você não fez? Ah, então você assumiu o risco. Então você vai entrar ali como coautor. Coautor do quê? De lesão corporal, de instigação ao suicídio. É gravíssimo. As pessoas ainda não pararam para se dar conta da gravidade do caso. E principalmente a rede particular precisa ter esse compromisso. Programa de combate ao bullying se mostra com um documento. É o que eu sempre falo. A escola começa a falar que a gente bate um papo, a gente chama as famílias. Eu falei, pronto, tem nada, né? Acabou, tem nada. Você está falando que está batendo papo, está chamando família, está acolhendo, isso quer dizer que não está fazendo, infelizmente, não está fazendo nada. Agora, Ana, nós temos aí relatos históricos também, né? Que o telespectador vai lembrar, como o caso da Escola Estadual Tomásia Montoro, né? Onde um aluno, um jovem de 13 anos, que era estudando o 8º ano nessa escola, foi detido pela polícia, causou a morte aí de uma professora, quer dizer, um fato muito triste. Temos também a história de Suzano, né, onde o menino entra e mata alguns colegas. A gente chega a uma reflexão também. Os dois casos eram pessoas que sofriam bullying, né, se afetaram psicologicamente de tal modo que foram lá e cometeram, né, uma verdadeira chacina, no caso de Suzano, e um ato tristíssimo aí, uma tragédia, né? Onde o Estado, as escolas, tem que chegar no meio termo para que isso não aconteça. Porque assim, a pessoa sofreu a ponto, né, de chegar a um extremo de cometer um crime, fazer uma desgraça em várias famílias, inclusive na dele, né? É isso que, que nós tentamos trazer dentro do SOS Bullying, que a violência não pode ser normalizada. E hoje até os meios de comunicação trazem essa violência normalizada. Ou seja, nós temos aí programas onde você elimina o participante. Onde esse participante vai para o paredão. Veja, aí você tem dentro quadros que chama chute, bomba, porrada. Veja, quando a violência começa a ser normalizada, né, nós entramos naquela questão, parece que é uma guerra civil e que isso é natural. Não, não é natural. Então, uma das coisas do primeiro ponto que nós trazemos dentro da associação a gente tem que fazer essa intervenção imediata, tá? Muitas vezes tem que se falar com a escola, tem que fazer essa abertura de olhos, tem que se fazer uma notificação extrajudicial para a escola, para que ela abra o olho e veja que o dever dela de socializar é primordial. Então, isso, e na minha pesquisa que eu estou fazendo de casos de cyberbullying, eu achei que eu estava analisando grupos, né, de alunos de 6º ano. Até agora eu estou no 6º ano. Então, eu analisava esse grupo fechado de alunos de 6º ano. Você já sofreu bullying? E aí eu tinha uma resposta de mais ou menos 68%. Bullying / cyberbullying, qualquer forma. E aí, você já fez? 67%. Ou seja, você tem a cultura da vingança. Porque muitas vezes se chega em casa, o pai falou, se você apanhar na escola, chega em casa, apanha o dobro. Continuamos na cultura de violência, né? E veja, o próprio direito, né, que tem muitas vezes as pessoas falam, mas isso é uma coisa meio de autoajuda. Não, isso é 145 do Código Penal. Você não pode fazer justiça com as próprias mãos. A partir do momento que você vira o justiceiro de celular, justiceiro de escola, é aí que o ato ilícito acontece. Você não pode tirar do Estado a questão de punir, de vigiar. Então, esse é o dever do Estado. A partir do momento que o particular tira e fala, não, você vai lá e se vinga, arrebenta a cara dele, quebra a cara dela. Aí você já está falando para o seu filho que o Estado não funciona. E não é isso que nós queremos passar.
Porque senão, absolutamente todo mundo, não se vai chamar a polícia para absolutamente nada, né? Todo mundo vai, isso vira um mundo selvagem do qual nós lutamos muitos anos para sair dele, né? Agora, o pai que nos assiste, né? Qual a providência que ele deve tomar? Ele vai à escola, vai a uma delegacia? Como é que a gente dá início aí à queixa, né, de bullying que pode tomar um lado criminal, né, e também cível, que é muito importante você explicar essas diferenças, a gente já comentou isso no começo do programa. Então vamos lá. Primeiro ponto, é importante que o pai faça, se isso aconteceu dentro do grupo de WhatsApp ou Telegram, backup. Ah, não sei, sempre tem alguém aí na sua família que vai saber fazer o backup do WhatsApp ou do Telegram. Por que não o print? Só para a gente entender. Só para entender, porque muitas vezes o print tem essa dificuldade de ser aceito, né, em juízo, porque muitas vezes a pessoa pode fazer um recorte e cola e nós sabemos que não existem prints 100% verdadeiros, né? O backup, ele é melhor aceito. Se não tem, né, na última hipótese, temos aí o print. Mas o primeiro ponto é pegar todo esse material, agendar uma reunião com a escola, fazer tudo por e-mail, gente. Tudo e-mail. Esquece de marcar conversa por WhatsApp. Esquece de falar com o professor por WhatsApp. Tudo e-mail, porque é muito mais fácil de fazer a prova, né? Ou da ação da escola ou da omissão da escola. Então, documenta tudo isso por e-mail, primeiro ponto. Segundo ponto, tem que marcar reunião com o diretor, com o coordenador. Esta reunião tem que ter ata. O que é uma ata de reunião? Você vai contar tudo que foi dito lá dentro dessa reunião. Chegou o pai e falou o quê? Então tem que ter alguém escrevendo aquilo. Ou a gente exige isso da escola ou o pai mesmo pode fazer? O pai mesmo pode fazer, né? Mas o ideal... A escola tem que assinar, tomar conhecimento que foi falado isso. Uma escola que não sabe fazer uma ata de reunião está com um problema bem grave, né? Sim. Aí você começa a entender como os casos de bullying são dramáticos. É que a ata pode gerar provas contra ela também, né? Então... É que, na verdade, se ela está ali, se ela tem um programa de combate ao bullying, a ata beneficia ela. Ok. Se a escola aplicou o programa de combate ao bullying, a escola, o diretor está 100% beneficiado, né? Então, ou seja, para quem está dentro da lei, a ata é ótimo. Para quem está fora da lei, a ata é um pesadelo, né? É aquele famoso quem não deve não teme, né? Então, tem escolas também que fazem essa gravação com a anuência, porque não tem ninguém para gravar, não sei o quê. Então, eles gravam ou no Google Meet ou no Teams, né? E depois disponibilizam para os pais. Olha, essa aqui foi a nossa conversa, né? Você pode gravar de um celular e depois disponibilizar. Você não precisa ser um gênio da tecnologia. E depois tem que ter a interação, tem que ter essa mediação. E o que eu falo, a mediação jurídica não é um pedindo perdão e o outro chicoteando o que está pedindo perdão. Não funciona assim. Por quê? Porque é o que eu falo, não existe bullying sem plateia. Você já viu bullying sem plateia? Então não adianta só você falar com o agressor, não adianta só você falar com a vítima. E todos aqueles alunos que estão ali, que a maior parte deles está quieto porque tem medo de ser a próxima vítima. E a maior parte deles está quieto por quê? Porque o pai e a mãe falam em casa. Não se mete, essa briga não é sua. Briga de marido e mulher, ninguém mete colher. E aí é por isso que foi feita a Lei Maria da Penha, porque as pessoas foram espancadas, mortas, né? Então é justamente isso que a gente fala, no bullying você tem que meter a colher, você tem que ter um canal de denúncia. Porque os alunos, né, e quando eu vou fazendo essas pesquisas, eu falo, o que você acha que ia melhorar no cyberbullying? 90% fala, eu queria um canal de denúncia. Eles não sabem para quem falar. E aí, assim, o que você acha de conversar com os pais? Aí dentro das alternativas meus pais estão sempre de portas abertas, meus pais estão sempre de portas abertas, mas não entendem, os meus pais não querem falar sobre isso. Pode ter a vergonha de falar com os pais também, né? Sim, e é por isso que muitas vezes esse canal da denúncia anônima,
que acontece, né? Se você pegar uma empresa grande, todas elas têm ali um canal para quê? Para assédio sexual, é muito normal isso. E por que não ter este canal para o bullying dentro da escola? É isso que a nossa associação está lutando, né? Justamente para que a vítima tenha voz, para que ela não se torne o próximo agressor. Essa figura da vingança, da vendetta, ela tem que sair do ambiente escolar, porque senão a gente vai estar criando soldados. A gente tem que criar pessoas, né? Obviamente que quem está ali nas Forças Armadas está para fins específicos, mas a maior parte da população não vai servir Forças Armadas, certo? Então, é por isso que a gente fala que essa prática, né, da educação e da cultura de paz, né, que mais uma vez eu falo que não é autoajuda, está lá na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, artigo 12, inciso 10, cultura de paz, é obrigação da escola. Então, não é uma faculdade. Puxa, será que eu ponho cultura de paz? Será que é mimimi? Não. É um dever legal. Ana, outro fator importante, agora mudando de lado, nós vamos falar os professores aí que dedicam a vida para transformar, para gerar conhecimento, né, para os jovens, mas eles são vítimas de bullying também e casos trágicos, como o aluno lá que foi e matou a professora, quer dizer, não está fácil isso e eles também têm que ser defendidos, né? Exatamente. E o professor, por quê? Porque a maior parte das pessoas ainda tem que o bullying só acontece entre crianças. Então, é por isso que esse espaço é extremamente importante, para tirar esse mito, né? A lei do bullying fala, só vai ter bullying aonde? Escolas, que isso vai do berçário até o pós-doutorado, clubes e agremiações recreativas. Nesses três. Aí nas empresas, em outros lugares que não são escolas, clubes e agremiações recreativas, nós temos ou assédio moral, né, feito de 1 para 1, ou o mobbing, né, do inglês é o mob, né, que é a multidão. Quando uma multidão se junta para ofender uma determinada pessoa. Isso já está na lei, também é crime. Exatamente, exatamente. E todas as empresas que têm CIPA, né? Ou seja, que tem ali aquela parte de acidente do trabalho, você é obrigado a ter um canal de denúncia. Obrigado. Então, o professor precisa ter esse canal de denúncia também. Para falar, peraí, olha, a mãe do aluno tal tá falando horrores da minha rede social. O professor, ele tem o direito de estar ali no fim de semana, né? Aproveitando a vida? É óbvio que tem. E ele tem também o direito, né, de não ser julgado pelos pais pelo que ele faz fora. Obviamente, nós estamos falando de crimes, né? Então, que já tivemos aí professores fazendo comentários bizarros, criminosos e, obviamente, que tem que ser imputados e penalizados por isso. Agora, se ele só está ali vivendo a vida dele, né? Então... porque às vezes o comentário gera, sei lá, porque viajou para uma praia e tal. E então são coisas, né, que entram na vida pessoal, né, do professor. Então isso realmente atinge, né? E aí você falou no primeiro bloco da questão dos grupos de WhatsApp, onde a gente fala que parece um isqueiro, né? Se acendeu, aí um já fala, vai piorando, quando você vai ver, a pessoa está totalmente desmoralizada. E como é que a gente vai combater isso? E todas as vezes que isso acontece num grupo de WhatsApp, uma das coisas que eu também falo né, se eu tiver 2 conselhos jurídicos para dar para qualquer pessoa, o primeiro, jamais seja fiador. E o segundo, jamais seja administrador de grupo do WhatsApp. Por quê? Porque o Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, de forma extremamente pioneira, decidiu que, olha só, parece meio óbvio, né? Mas as pessoas não entendem. Que o papel do administrador do grupo é administrar e moderar, né? Então, veja, ele condenou uma adolescente, ela não xingou, ela não ofendeu, ela só não fez essa mediação, né? Porque a maior parte deles fala, nem acompanhei, quando eu vi já estava, sei lá, 1000 comentários,
Se você é administrador do grupo, o seu dever é administrar. E neste caso específico, né, essa administradora foi condenada ao dano moral de R$3.000 por vítima. Só porque ela não fez a mediação. Não é só porque. Aí o grupo tinha 60 pessoas, ela pagou para cada vítima isso? Para cada vítima. Nesse caso eram 2, né? Mas ela pagou, né? Ou seja, se você acha que 3.000 é pouco, continua como administrador de grupo, né? Eu já falo, não quero ser administrador de grupo absolutamente nenhum. Não, e é importante, né? As pessoas às vezes não se deram conta ainda que quando você está na internet, é você também, né? Você não está protegido por uma cortina, né? Tudo que você faz vai ter consequências, né? E as pessoas precisam compreender, né? É o que eu falo desse mundo analógico que ainda caminha com o mundo digital, né? Por que que existem tantos golpes? Por que que existe tantos crimes relacionados ao bullying e ao cyberbullying? Às vezes a pessoa compra um número fake, né? Coloca só a sua foto ali e começa a pedir Pix, né? E começa a ofender pessoas e entra em grupos de WhatsApp, né? Com a foto daquela pessoa e o administrador, é fulano, eu conheço. Calma, não é assim, né? E outra coisa que eu sempre digo, para evitar o bullying e cyberbullying, não empurre goela abaixo as pessoas, porque a pessoa vai lá e te joga dentro daquele grupo, né? Dentro do grupo da família, socorro, me ajude, né? O grupo do condomínio. Às vezes a pessoa só não quer estar lá, né? Então você manda um convite, né? Você não arremessa e soca a pessoa lá até ela ficar, né? Ninguém é obrigado a ficar aonde não deseja, né? Mas você vai ficar por fora, né? Que até que a Larissa falou do FOMO, né? Fear of missing out, ou seja, a questão de que eu tô perdendo alguma coisa. Você não tá perdendo nada, né? Provavelmente aquele bom dia, oi, oi, né? Borboletas e isso tudo consome a pessoa. E aí, eu vou falar uma coisa para você. Uma das coisas que causa o cyberbullying no final do dia é esse excesso de informação durante o dia todo. Então você começa o dia com a borboleta, com a oração, Não estou falando que é para você disseminar o ódio, eu estou falando só que a gente tem uma sobrecarga tão grande que chega no final do dia e você fala, não fiz nada e estou morrendo. Por quê? Porque você não saiu do grupo do WhatsApp. E o teu cérebro não para de trabalhar um minuto, né? Não Fica para. realmente focado em algumas coisas e são 24 horas por dia, né? Pessoas que têm o vício de ficar com a tela até a hora de dormir, tem gente que dorme praticamente cada acordada que dá, olha a tela e acaba o cérebro não para de trabalhar, né? O cérebro não para de trabalhar e além dele não parar de trabalhar, a hora que ele está estressado, é o que eu falo, né? Criança, né? Lembra quando a gente brincava, aí ficava todo mundo cansado, você fazia o quê? Briga. É a mesma coisa, né? Essas crianças, elas vão brigar no WhatsApp porque elas já estão esgotadas. E nós começamos a virar os sincerões, né? Vide criminosos da vez, né? Justamente porque estamos esgotados. Aí você estoura com qualquer coisa, aí uma bobeira que um influenciador colocou, você vomita um monte de discurso de ódio ali por uma coisa totalmente relevante. Esse é o ponto, né? Você está usando a rede social ou a rede social está te usando? É verdade, é uma reflexão que fica para o nosso telespectador. Ana Paula Siqueira, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por trazer, né, essa sua experiência e do seu trabalho acadêmico também, da sua experiência com bullying e cyberbullying para esclarecer o nosso telespectador. Muito obrigado. Eu que agradeço, é sempre um prazer. E este foi mais um Alesp em Pauta. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal.